e que eu entendi. E o que eu entendi, o que era dançar, a minha vida foi transformada. Hoje eu tenho o Ballet Health Studio aqui em Brasília. É um estúdio que leva o nome da modalidade porque ele só foi possível graças ao método, né? Era um sonho que eu sempre falava assim: ah, todo mundo, ah, Gi, por que que você não abre seu estúdio? Professora, já pensou ter o seu estúdio? Professora, por que que você não tem o seu estúdio? E eu sempre falava, depois dos 30. Depois dos 30, eu vou pensar em ter o meu estúdio. E não sei, né, em que vocês acreditam, se é em Deus, se é em Alá, né, se é em espírito, eu não sei, mas alguém no universo estava escutando. E um dia depois do meu aniversário de 30 anos, eu abri o Ballet Health Studio. Ele inaugurou um dia depois do meu aniversário de 30 anos. Eu faço aniversário no dia 13 de fevereiro e o estúdio faz aniversário dia 14 de fevereiro. Hoje são mais de 1.200 alunos que passaram, né, entre e sai, e foram transformados não só pelo método, mas também com as outras atividades que a gente oferece aqui no estúdio. Então, eu criei o método Ballet Health, vou explicar um pouquinho para você como ele funciona mais para frente, né? Mas ele tem uma abordagem completamente inovadora que une os movimentos do balé, aliados aos princípios do Pilates, com o intuito e a finalidade de desafiar o corpo. Então, esse é o intuito do Ballet Health. Não é para ser uma aula de funcional, não é para ser uma aula que foge ali das características, né, do balé que a gente vê em algumas outras atividades. Não, é para que ele tivesse a essência do balé, mas que, de certa forma, esse movimento do balé desafiasse o corpo dos nossos alunos. Então, esse ano, o método completa 10 anos, o método mesmo, desde quando a gente registrou, porque eu comecei a desenvolvê-lo um pouco antes. Então, a gente vai entrar aqui e eu vou explicar como que vai ser essa jornada nesses 3 dias aqui com a gente. O primeiro dia vai ser onde eu vou contar um pouquinho da história do Ballet Health, como ele começou a ser desenvolvido, como que ele começou a ser montado, né, e pensado. E vai ser mais essa roda de conversa sobre o mundo do ensino da dança, o que que o método pode agregar, o que que eu tenho visto em sala de aula, as transformações que a gente tem visto como professor dentro de sala de aula. Então, é para a gente debater um pouco de como está o mercado e de como o Ballet Health pode ser inserido nesse mercado para transformar a sua vida. No segundo dia, vai ser de fato a introdução ao método Ballet Health. Não vai ser o curso, tá? O curso onde a gente explica cada movimento, como ele é aplicado, como é a dinâmica daquele movimento, qual a musculatura que trabalha, quais são os grupos musculares que trabalham. Isso a gente vai ver no curso. Mas essa introdução ao método vai te explicar como que ele funciona, qual é a dinâmica dele, qual é a estrutura desse método, como que ele é construído para que o meu aluno sinta que ele está sendo desafiado, que o corpo dele está sendo desafiado e ele tenha um resultado esperado na aula que ele está ali praticando. E no terceiro dia, a gente vai trazer algumas ferramentas de estratégia de marketing para alavancar a sua carreira. Porque o professor, né, hoje em dia, qualquer pessoa, se ela quer ter sucesso naquilo que ela faz, ela tem que pensar no marketing, como ela vai alcançar o público qualificado que ela quer para ter o retorno financeiro. E isso a gente vai tratar no terceiro dia. Então, é uma imersão realmente completa, onde a gente vai entender as necessidades, onde a gente vai entender o método, como ele pode suprir essas necessidades que a gente tem hoje, e depois a gente vai aprender como alcançar aquele público que está apenas esperando o momento certo de iniciar uma atividade que seja prazerosa e que ele possa se apaixonar. Para você que ficar até o final, né, você vai receber o certificado de participação e uma oferta especial para você concluir e fazer a formação do método, tá? Então, tem várias coisas super legais, interessantes. Não deixe de ficar até o final, não deixe de participar dos 3 dias.
Mesmo que você às vezes tenha aula, né? Não consiga ficar até o final, se organize para assistir durante o dia, né? Seja ali na hora do almoço, não é muito longo, né? Uma hora e pouquinho, para que você possa assistir e tirar proveito do método também, tá? Vamos lá. Como eu falei para vocês, aqui a gente tem uma linha do tempo, né, de construção de como o método começou a ser criado, né? Como ele começou a ser desenvolvido até realmente nascer esse curso que foi montado para formar novos professores. Então, em 2011, eu era bem novinha, já estava trabalhando com um público adulto, mas eu tinha um contato muito próximo, porque eu trabalhava diretamente com a parte de balé dentro de uma escola que é uma multinacional, que eu não sei se vocês conhecem, que é a Arthur Murray. Ela é uma multinacional americana, ela é especializada em dança de salão. E aí eles colocaram balé porque estava tendo muita procura. Eles tinham um prédio aqui em Brasília, era um prédio de 3 andares, sensacional a estrutura da escola, e eles me colocaram como professora e coordenadora da parte do balé. Então, como eu tinha esse contato bem direto ali com os alunos, né? Eu comecei a ver essa movimentação dos alunos querendo fazer o balé. E eu sempre me identifiquei com o balé adulto por conta de toda a minha história, né? Então, eu comecei no balé, vou contar um pouquinho para vocês entenderem. Eu iniciei no balé aos 4 anos de idade, por conta de uma recomendação médica. Eu tenho uma deformidade no quadril, que foi herança genética da minha mãe, e a rotação do meu quadril é toda para dentro. E aí, de 1 ano até os 4 anos, eu fiz fisioterapia. E aí, o fisioterapeuta chegou e falou: minha mãe, olha, a gente tem uma atividade que rotaciona bastante o quadril para fora. Se ela gostar, ela não vai precisar mais fazer a fisioterapia, porque a atividade vai forçar essa rotação do quadril para fora e vai corrigir o que precisa corrigir que está faltando. E aí, assim, meus pais me levaram para uma escola de dança, né? Pensando não em todos os benefícios que a dança traz, mas principalmente desse benefício físico. E a gente que é professor, que tem o um mínimo de estudo em fisiologia, né, em anatomia, a gente sabe que o balé pode ser um grande aliado em vários problemas e deformações genéticas na estrutura óssea, muscular, a gente sabe, claro, se for com um professor competente que tem esse olhar, né, mais clínico para a coisa. E eu me apaixonei pela dança. Então, desde 94, que foi quando eu iniciei, eu não larguei a dança jamais. Quando chegou na época de fazer vestibular, né? Meu pai queria muito que eu fosse médica. Eu sempre fui muito estudiosa, muito aplicada em tudo que eu fiz. Então, eu sempre queria estar fazendo, sendo a melhor e me dedicando ao máximo, fazendo de tudo para sempre ter um rendimento acima da média. E não seria diferente com o estudo. Sempre fui melhor aluna. E então, meu pai falou: medicina, medicina, medicina. E eu gostava. Não sabia ainda muito sério o que eu queria, mas eu gostava. E aí eu parei o balé durante 1 ano para me focar um pouco mais no estudo para passar de primeira, né? Passar ali, terminou o terceiro ano, já ingressar na faculdade e passei na faculdade de medicina com 16 anos, na faculdade pública. Aqui em Brasília, na ESCS, né? Uma faculdade de medicina e saúde do GDF, que era a que eu queria, não queria fazer na UNB. E fiz um semestre e tranquei, porque passei 6 meses chorando, passando em frente à quadra, né, onde era a minha escola de balé, e eu não podia fazer mais, porque não tinha tempo, né, não tinha mais horário, eu morava muito longe da faculdade, saía de casa às 6 da manhã, chegava em casa às 8 da noite, para fazer, estudar, fazer trabalho, não, impossível. E aí eu tomei a primeira decisão, uma das decisões mais difíceis da minha vida, que foi escolher a dança e largar a medicina. Meu pai quase surtou, né? Vocês podem imaginar como é que foi a conversa, né? Eu enrolei ele um semestre antes de contar, né, que eu tinha feito essa escolha. Eu fiz o vestibular para dança aqui no Instituto Federal de Brasília, passei, né, em primeiro lugar e
E aí ingressei, depois de 6 meses que eu estava ingressando na faculdade de dança, eu contei para ele. Ele ficou louco, me obrigou a fazer direito para não passar fome, que ele dizia que eu ia passar fome, mas alguma coisa dizia para mim que eu estava no caminho certo, né? Então, por gostar muito de estudar, eu sempre fiz muito curso, sempre quis buscar tudo que agregasse na minha profissão. Então, não só cursos na área da dança, mas entendendo sobre pessoas, entendendo sobre fisiologia, entendendo sobre anatomia, o máximo de conhecimento específico que fosse agregando à minha profissão. Então, quando cresce essa procura do balé adulto, né? Que começou a vir aquele monte de adulto e o adulto chegava e na escola e falava, eu quero fazer balé. Mas qual o motivo que você quer fazer balé? Porque às vezes a pessoa quer fazer balé, mas ela não sabe por que ela quer fazer balé. Ela viu, achou bonito e quer fazer balé. Outras pessoas queriam fazer o balé como atividade física. Eu estou muito acima do peso, queria fazer, não gosto de academia, quero fazer balé. E a gente sabe que o balé ele tem um gasto calórico absurdo, né? Ele tem um gasto calórico. Mas quando a gente está ali iniciando, aprendendo ali a base, né? Tudo direitinho, num adulto iniciante, o gasto calórico não vai ser tão grande quanto um bailarino que está fazendo profissionalmente a atividade. E aí eu me vi perdida nesse meio, porque chegava muito aluno e a rotatividade de alunos era enorme. Porque às vezes, o aluno, eu entrei com uma atividade física, mas eu fui no nutricionista, o nutricionista mandou eu voltar para musculação. E aí eu preciso fazer um fortalecimento porque eu fui no ortopedista e eu tô com não sei o quê. E aí ele falou que foi o balé. E aí eu ficava nessa rotatividade de alunos e não sabia lidar, ficava ali equilibrando, né? Em pratos e vendo, a cada 6 meses a turma era outra. E em 2013, eu tive a oportunidade de conhecer um método que ele passou muito rápido assim pelo Brasil, que é o Extend Bar, que era um método que falava que unia ali a dança, o balé, ao Pilates. E quando eu fui fazer o curso, fui para São Paulo fazer o curso, não tinha nada a ver com o que eu imaginava, né? Usava muito, a música era tuts, 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 130 BPM, também era um método patenteado, né, licenciado. Então, a música tinha que ser em 130 BPM, quase não tinha exercícios na barra, era mesmo ali uma aula de funcional. E eu não gostei, fiquei bem chateada. Voltei para casa completamente frustrada porque não tinha o balé. Faltou, colocaram o Pilates, colocaram o funcional, botaram um plié e disseram que era balé. Então eu voltei muito frustrada. E aí, um dia conversando, né, com uma amiga minha, ela falou: por que você então não cria o seu? Falei: dá muito trabalho. Ela cria, não, acho que vale a pena. E aí ela insistiu e eu resolvi criar uma turma para começar a desenvolver o método. Eram cerca de 10 pessoas, mais ou menos. A faixa etária era variada entre 14 e 72, 73 anos, que na época minha avó tinha. Agora eu tô na dúvida se ela tinha 72 ou 73 anos. E ela também fazia parte da turma. Mulheres adultas, acima do peso, magrinha. Peguei uma turma bem diversificada. Era uma turma que elas não precisavam gastar nada com aquela aula, mas que eu fui desenvolvendo um método, escrevendo, anotando. A gente foi fazendo uma avaliação física periódica a cada 40 dias, né? A gente fazia avaliação, tirava medida, pesava, para a gente fazer esse acompanhamento junto com o aluno, né? Alguns exercícios, por exemplo, uma pessoa mais idosa não conseguiria fazer, ou uma pessoa que não tem tanta mobilidade não conseguia fazer. E aí eu chamava uma amiga minha que é fisioterapeuta, especialista em coluna, ela ia lá, me ajudava, ela, isso aqui faz assim, isso aqui faz assado. Então a gente foi desenvolvendo ali, né? Fui desenvolvendo o método, e ali nas correções que eu achava que eram válidas, ela foi me ajudando também. E o método foi, no final de 2013, né? O método estava pronto. E eu comecei no ano seguinte a aplicar ele aqui em Brasília. Criei uma turma, essa turma já era uma turma paga, né? Era uma turma já que pagava mensalidade para fazer essa aula, e a turma era lotada, era muito cheia. A gente começou a fazer não só aulas, mas como workshops, e super estava funcionando aqui em Brasília. E no ano de 2015, eu fui
morar no Rio de Janeiro. Meu ex-marido foi a trabalho e eu fui junto. E eu falei, fui procurar escolas para dar aula. Peguei meu currículo, né? E mandei para algumas escolas. Eu já conhecia a Petit, que foi a escola que eu dei aula lá no Rio. Já tinha feito o curso de verão com eles. E aí eu entreguei meu currículo e fui contratada como professora. E fui contratada principalmente por conta do método Ballet Health. Na época, eles tinham o Ballet Fitness na Petit. E a Nelma, que é a diretora artística e dona da escola, ela não gostava muito da forma do método e de todas as dificuldades ali que traziam na hora de colocar aula, de ter um professor e tudo mais. E ela me chamou principalmente por conta do método Ballet Health. Eu peguei outras turmas, né, de balé, de jazz, enfim. Eu dei aula nas 3 unidades, né, Tijuca, Itaiangá e Cidade Jardim, que agora é no Shopping Metropolitano. Dei aula nessas 3 unidades, mas era mais para aplicar o método Ballet Health. E quando eu fui para Petit, as coisas assim escalonaram muito rápido. Muito rápido a modalidade ficou conhecida. Outras escolas começaram a me procurar para aplicar o método, então cheguei a dar na La Dance, na Rio Romandense, em outras escolas também no Rio, né? E do método, tanto workshops e tudo mais. E aí alguns professores começaram a me procurar. Eu queria dar. Como é que é? Como que você faz? Você ensina? Você dá curso? E eu comecei a ver essa outra necessidade, essa procura por saber como que é. Nossa, você tem uma turma cheia, como que você está fazendo? Porque foi muito rápido, né? Essa ascensão do Ballet Health, em como ele começou a modalidade, como ele foi criado e como ele começou a ganhar mesmo essa proporção, não só dentro da sala de aula, mas com outros professores. Então, em 2016, eu criei essa formação para professores do método Ballet Health. Eu peguei, aí tive que pegar todo um método que era desenhado para o aluno, né, para ensinar e formar novos professores. Então, foi um outro trabalho, né? Um trabalho completamente diferente. É diferente você ensinar o aluno a ele fazer e você ensinar o professor a ensinar outro aluno. Então, foi uma outra criação. E assim começou a linha do tempo do método Ballet Health. E aí, eu quero saber agora de vocês. 2 motivos que fazem com que o professor de balé se decepcione com a própria carreira. E aí vocês podem colocar aqui no chat. Hoje, quais são os 2 motivos que às vezes você pensa em desistir da sua carreira? Ah, Gisele, o retorno financeiro não é bom, entendeu? Lidar com o público eu não consigo também. Eu quero que vocês coloquem aqui para mim no chat. 2 formas de se destacar profissionalmente. Como que você vê, né? Qual é essa forma que você vê hoje de se destacar no mercado? É fazendo curso, fazendo especializações, dando o seu melhor dentro da sala de aula? Coloca aqui para mim no chat. E qual o seu maior sonho como professor de balé? O que você deseja alcançar, né? Cada vez menos cada vez mais eu vejo as pessoas desistindo da profissão dança, usando ela apenas como escada para outra profissão. Ah, eu vou fazer isso aqui um tempo, porque depois eu quero trabalhar com outra coisa. E a gente vai vendo os profissionais entrando em escassez, né? Pode colocar aqui para mim, gente. Manda aqui no chat. Fala comigo. Não me deixe sozinha, não. O que eu quero saber de vocês, quais são esses motivos de você se decepcionar com a sua carreira, as formas que você acredita que te fazem te destacar no mercado de trabalho e qual o seu maior sonho como professor, o que você deseja alcançar na sua carreira, né? Porque eu acho que toda profissão a gente precisa fazer ali uma progressão, né, de carreira. Não necessariamente você precisa ter um estúdio para dizer que você alcançou o ápice da sua carreira. Eu acho isso uma das piores besteiras que a gente acredita na dança, né? Ou que você precisa ser diretor de uma grande companhia para dizer que você teve sucesso na sua carreira. Eu acho que o sucesso na sua carreira está atrelado na sua satisfação como profissional. Então, qual é a sua satisfação? A minha satisfação é ganhar mais financeiramente.
não ter o retorno. Ó, a Andrea colocou, decepção é você se doar demais em prol do aluno e não ter o retorno. Eu concordo, mas isso não é só na dança, né, Andrea? Hoje a gente vê as pessoas não têm gratidão por nada, né? A gente às vezes se doa, faz muito e a pessoa não reconhece. Mas vocês podem ir colocando aqui para mim, que eu quero saber, né, de todos vocês. E, e eu acho que quem trabalha com dança, né, com a arte em si, são pessoas mais sensíveis, são pessoas que têm um olhar diferente para a vida, né? Então, esse olhar mais sensível e tudo mais, esse olhar mais sensível, né, para as coisas, nos tornam mais empáticos, né? E aí eu vou falar para vocês o que eu mais escuto dos professores quando a gente faz as lives, quando a gente faz os workshops e tudo mais. O que eu mais escuto dos professores que decepcionam são a falta de reconhecimento, né? Não só do aluno, mas às vezes da escola, da direção, dos pais, e a insatisfação financeira. Trabalham muito e ganham pouco. Deixa eu ler aqui o que vocês estão falando. O desrespeito do público com o professor. Tratam a gente como se não soubessem o que estamos fazendo. Zero reconhecimento. É isso mesmo. Difícil desapegar dos alunos quando desistem da dança ou trocam de escola. Verdade, Luciana. Eu sou super apegada aos meus alunos, sabe? Muito apegada aos meus alunos. E às vezes eles chegam ali na fase da adolescência, né? E não querem mais fazer balé. E a gente acaba se decepcionando mesmo, a gente fica super triste. Mas às vezes é um ciclo, né? Às vezes é um ciclo mesmo. E aí a gente tem que estar sujeito a isso, mas é triste, eu também sofro. E duas formas de se destacar profissionalmente como professor. Hoje a gente tem capacitação, tem várias capacitações, não só presenciais, né, mas também a gente tem a possibilidade de fazer online, a gente tem a possibilidade de ter acesso a conteúdo de qualidade sem precisar se deslocar, gastar com hotel, alimentação, né, com passagem. Hoje a gente tem essa opção do online e é uma das coisas que eu vejo, e eu não sei se é só com a carreira da dança, não. Mas as pessoas, elas não querem se profissionalizar. Elas preferem copiar. E aí a gente tem cada vez mais profissionais sem criatividade, sem profissionalismo e sem capacitação. Porque quando você vê um vídeo e você copia, você não sabe a dinâmica daquele movimento, você não sabe por que ele está sendo executado, como ele está sendo executado, você simplesmente copiou um movimento. É como copiar uma coreografia. Você copiou o movimento, mas você não sabe a intenção, você não sabe o sentimento que aquele coreógrafo quis colocar na hora da criação daquela coreografia, né? E eu vejo que isso na dança acontece demais. Mas vocês que estão aqui comigo hoje, vocês não serão assim, correto? A gente tem que sempre buscar por conhecimento, sempre buscar atenção naquilo que a gente está fazendo, né? Buscar crescer na nossa carreira. E o que eu vejo que os professores mais falam, né? Como sonho é alcançar a liberdade financeira, né? A liberdade financeira através da dança. O professor de dança merece receber bem, sim. A gente sabe que muitas das vezes a gente vai precisar abrir mão de várias coisas, a gente vai precisar trabalhar um pouco mais, né? Mas a gente precisa também aprender a otimizar o nosso tempo. Então, tudo isso a gente vai aprender aqui no curso, tá? Porque uma metodologia própria pode te diferenciar no mercado de trabalho. E isso a gente vou trazer aqui para o Ballet Health, tá? Aumento do reconhecimento de valor de mercado, aulas que vão de acordo com a vontade e objetivo dos alunos, aulas que divertem e trazem um senso de superação para os alunos, capacidade de avaliar mais precisamente a evolução individual de cada aluno,
foco no desempenho físico. Isso trazendo para o Ballet Health, tá? Então, você tendo um curso, você sendo um professor licenciado da metodologia, você vai aumentar o seu reconhecimento, porque é um método que já está em 20 estados brasileiros, a gente estava em 17, agora a gente já está em 20, daqui a pouco a gente completa todos os estados brasileiros. Então, é um método que é comprovado e que está sendo aplicado há mais de 10 anos. As aulas vão de acordo com o objetivo do aluno, que principalmente é aquele lead que eu falei. Ele gosta da dança, mas ele quer ter um trabalho para o corpo diferenciado. Ele quer sentir que ele emagreceu, ele quer sentir que a perna dele está mais definida, ele quer sentir que a panturrilha dele está sendo trabalhada, ele quer ver a medida dele sendo diminuída. Então, ele é um aluno que quer ter um resultado diferenciado para o corpo. Aulas que divertem trazem senso de superação para os alunos. Como a aula funciona com uma ficha de academia, o aluno vê rapidamente a evolução dele. Então, ela funciona ali durante o mês inteiro e o aluno vai vendo o tanto que ele vai evoluindo, não só na disposição, como no desempenho do exercício, como na execução melhor do movimento. Então, tudo isso ele vai vendo essa evolução progressiva durante o mês. Capacidade de avaliar mais precisamente a evolução individual de cada aluno. Você vai ver nitidamente como é uma aula programada, você vai ter um olho muito mais clínico para ver a evolução individual de cada aluno, né? Às vezes precisa adaptar ali uma coisa ou outra, dependendo da condição física, né, do aluno, mas o desempenho físico ele vai ser alcançado, né? O aluno vai ter esse benefício que ele tanto deseja numa atividade que é super prazerosa e que ele com certeza vai se encontrar. Agora eu vou falar para vocês como que o Ballet Health transformou a minha carreira, né? Em primeiro lugar, eu me sentia completamente desmotivada e com dificuldade em avançar profissionalmente. Por quê? Essa rotatividade de alunos, né? Que aí é o que a colega colocou, né? Às vezes o aluno ali se apega ao aluno e ele vai embora, se apega para o aluno e ele vai embora. Isso era muito ruim, eu sentia muito, né? Essa rotatividade de alunos, ficar vendo o aluno desmotivado, às vezes o aluno fazendo cara feia ali na aula, como se não estivesse gostando, como se a aula tivesse chata, ou como se ele tivesse caindo de paraquedas ali onde ele estivesse. Então eu tinha essa dificuldade, eu estava desmotivada e não sabia como fazer para transformar isso na minha carreira. Tinha muita dificuldade de lidar com a turma adulta, né? Que era esse público que eu tô falando para vocês, que para mim era um dos mais difíceis, que era o público que chegava querendo dançar, querendo usar roupa de balé, querendo ficar linda de bailarina, mas na hora que começava a aula, não queria fazer a aula, né? Queria uma coisa mais agitada. Eu falava, vamos fazer um jazz. Não, não queria o jazz. Queria uma coisa, queria o balé, mas queria suar, queria perder caloria, queria emagrecer. E aí eu percebi que a turma adulta buscava muito mais a estética e o desempenho físico do que, de fato, ali os passos clássicos. Claro, tem um público que vai para a aula que quer realmente realizar o sonho de fazer o balé. Então, essa pessoa que quer fazer o balé, ela vai se encontrar no balé. Mas, por exemplo, aqui no estúdio, a maioria das minhas alunas adultas, elas fazem as duas modalidades. Elas fazem o balé e o balé health, porque uma acaba complementando a outra, né? São mulheres que não gostam de academia, são mulheres que não se identificam ali muito bem fazendo uma aula de pilates, acha chato, acha que não tem ali essa troca, sabe? Que às vezes na dança a gente tem de conversar, de criar um grupo mesmo. Então elas criaram esse grupo e é um grupo muito fechado que já tem 5 anos que elas fazem aula juntas, sabe? Então é uma turma que, assim, para vocês terem ideia, é uma turma que esse ano, são turmas que, na verdade, não é só uma, são turmas que esse ano eu não queria dar mais aula, mas elas não permitem. Elas sempre estão ali, não, se trocar a professora, a gente vai embora. E é uma turma muito fechada. E eu fico, às vezes, ali até mais tarde, na terça e na quinta, mas é uma turma que eu não sinto esse peso, porque é uma turma muito divertida. E eu vi a aplicação do método transformar a forma como os meus alunos viam a minha aula. E, em paralelo, observava a empolgação deles durante a aula, né? Sempre animados, começavam a não faltar. Então, a disposição deles para ir para a aula acabava também me motivando. E isso foi transformador na minha carreira, porque a gente que é professor sabe, você chegar um dia na aula e os alunos estarem
com a cara fechada, né? Ali de cara feia, emburrados, enfim, a gente acaba se desmotivando demais. E quando eu vi a transformação dos alunos ali dentro da sala de aula, mudando aquele estado deles de tristeza para chegarem animados, levando uma amiga, levando outra pessoa, isso para mim não tem preço. Então aqui tem uma foto do processo, né? Essa aqui foi a nossa primeira turma, a turma que foi de desenvolver o método em 2013. Então, ó, essas são as alunas. Tá faltando ainda estão faltando ainda algumas alunas que estavam aqui, mas essa foi a primeira turma. E esse outro aqui foi o primeiro workshop do método Ballet Health que a gente fez. Essa é a escola que eu dava aula, né? Arthur Murray, que ficava aqui no Guará, em Brasília. Então, assim, o workshop foi um divisor de águas mesmo. Eu lembro que na época eu queria viajar, eu fiz umas camisetas, comprei uns colãs, enfim, e vendeu tudo, não sobrou nada. Foi um workshop assim que valeu muito a pena. Deu muita gente, tinha muita aluna que tá cortando, né, porque não coube todo mundo na foto, mas foi sensacional. E foi o início, né, foi o pontapé inicial para que de fato viraria um método Ballet Health. Nascendo o método Ballet Health, né, eu expliquei para vocês, o método foi desenvolvido, foi registrado e patenteado no INPI. O Ballet Health iniciou mesmo a sua jornada, né, de aplicação fora ali da experimentação em 2015, lá na Petit Dance, né? A escola todo mundo deve conhecer, hoje a Petit Dance tem um alcance nacional incrível, é uma escola que me fez ter um olhar diferente para as escolas de dança, é uma escola que é muito humana, é uma escola que é muito coração, e eu sou apaixonada, fiz excelentes amigos. Sempre que eu vou ao Rio, eu faço questão de ir lá, pelo menos na unidade que eu trabalhava mais, que é a do Shopping Metropolitano, né? Então era a unidade que eu ficava mais tempo, então eu faço questão de ir lá, reencontrar, tanto que a moça que trabalha na recepção ainda é a mesma. Então, assim, é uma escola que tem o meu coração mesmo e que abraçou o Ballet Health e que foi, assim, essencial para essa criação, para o incentivo. A Renata Darzi, né, que é a filha da Nelma, que cuida do marketing da Petit Dance, foi quem fez a arte do primeiro workshop que a gente fez no Rio de Janeiro. Então, assim, tudo isso tem um espaço especial no meu coração, né? A Petit realmente é uma escola que sempre vai estar no meu coração. E quando a gente fez esse primeiro workshop, a gente começou a conquistar um espaço na mídia, sem procurar, né, sem ir atrás. O SBT me procurou para fazer uma matéria, porque eles queriam falar do Ballet Health. A Mônica, que é a repórter, ela escutou falar, uma amiga chegou para ela e falou: Olha, eu estou fazendo aula de um método muito legal e ela é repórter do Esporte Mágico, que é um programa que fala só sobre diferentes esportes e modalidades, como você pode ter qualidade de vida, né? Enfim, relacionado ao esporte e vida saudável. E ela me procurou para fazer a matéria enquanto eu morava lá no Rio. A Women's Health também procurou, ela fez uma matéria sobre as modalidades que uniam o balé a outras atividades para trabalhar o corpo, e a gente também saiu na Women's Health. E essa outra matéria aqui foi uma matéria para a TV Globo do Pará. Eu fui dar um workshop também lá, numa cidade que se chama Itaituba, fica no oeste do Pará, e eles fizeram uma matéria comigo a respeito do Ballet Health. Então a gente começou a ganhar espaço mesmo na mídia, o pessoal começou a conhecer e entender de fato como era o Ballet Health.
Essa foi uma das professoras que fez o curso, né? Recentemente. Eu vou só abrir aqui. Andréia não está conseguindo ouvir. Andréia, já melhorou? Não conseguiram ouvir o áudio? Eu vou ver aqui o porquê que não está saindo. Eu vou dar continuidade, depois eu volto no vídeo da Samela, tá? É um testemunho, basicamente, né? Ela falando um depoimento, e aí depois eu volto aqui no vídeo para vocês conseguirem assistir e, e, e verem que o Balé Real foi capaz de transformar a vida dos professores. Ela conta um pouquinho do relato dela. Aí eu vou tentar voltar depois para vocês ouvirem. Aqui o que outros professores estão fazendo, falando sobre o método, né? Então a gente tem aqui uma professora lá de Formosa, Goiás, que é a Jéssica, tem o Valmir lá do Pará. O Valmir virou um grande amigo também. A Isabela, que é lá de Minas Gerais. Isabela fez o nosso primeiro curso lá no Rio de Janeiro. Foram 6 professores que fizeram a primeira formação do método Ballet Health lá no Rio de Janeiro. E depois a gente já foi e montei o curso e fui dar em Goiânia. Em Goiânia já foi mais de 20 professores realizando o curso do método Ballet Health presencialmente. Antigamente, né, quando a gente não tinha ali o auxílio das plataformas de cursos online, eu tinha, né, fazer esse deslocamento, fazia parceria com uma escola, e aí eu oferecia o curso, né, para a escola, a escola ajudava a divulgar na cidade, mas assim, a gente tem deslocamento, alimentação, tem hotel, né? Então, outros custos que o online às vezes facilita para a gente esse contato, né? Essa troca muito mais fácil. Então, eu vou ler aqui para vocês. Ó, a Jéssica. Sou professor de balé no Balé Developé em Formosa. Tive a oportunidade de fazer o curso da Gisele sobre o método Balé Health. É uma ótima metodologia que traz diversos benefícios aos participantes e possibilita que o balé seja acessível e divertido, se tornando uma ótima opção para quem quer praticar exercícios, mas não gosta de academia. Minhas alunas adoraram a estrutura das aulas que são super animadas e dinâmicas. Olha o que, que o Valmir falou. Valmir é formado em licenciatura plena em Educação Física, diretor e professor na Escola Balé Arte em Altamira. Tive a oportunidade de fazer o curso do Balé Health e de imediato gostei. É uma metodologia muito enriquecedora e traz um retorno físico e mental maravilhoso. Apliquei aos meus alunos e eles amaram. Observamos um resultado gratificante. O Valmir, ele tem um projeto que ele dá aula de balé health na orla do Rio, lá no Pará da cidade dele. É muito bacana. Quase todos os anos, né? Acho que depois de uns 4 anos, que ano passado eu não fui, esse ano eu vou de novo, né? Para um projeto que eles têm, um festival que eles fazem lá na cidade. E o Valmir, ele faz essa aula e é fantástica. Eu tive a oportunidade de estar presente, né, nessa aula de Ballet Health e é fantástica. A Isabela, em busca de aperfeiçoamento técnico na carreira de um professor de balé, optei em investir no curso do Ballet Health. Desde então, minha carreira mudou, deu um grande salto e recomendo essa formação para todos os meus colegas. Se tiver a oportunidade, não pense 2 vezes antes de fazê-lo. Mas afinal, em que consiste o método Ballet Health? O Ballet Health é a união entre movimentos básicos do balé aliados aos princípios do Pilates. E como que isso vai funcionar na prática? Como que essa modalidade, como que unir o balé clássico ao Pilates pode transformar o físico do meu aluno e transformar a minha carreira como professor, né? Então, é isso que a gente vai ver na próxima aula. Você que ficou até aqui comigo, eu vou tentar voltar aqui o vídeo da Samela, entendeu? Colocar o vídeo para que vocês possam assistir. Se vocês tiverem alguma dúvida, ficou alguma coisa em aberto que vocês querem saber, deixa eu ver aqui como que eu vou fazer para vocês. Eu vou colocar de novo, gente. Fala aqui comigo se vocês vão conseguir ouvir, tá?
E aí, depois do vídeo da Samela, eu vou abrir para pergunta, dúvida, o que vocês quiserem saber sobre o método. Eu vou tentar fechar aqui e tentar passar de novo. Peraí. Se a gente não conseguir passar aqui na nossa página de vendas, a gente tem esse vídeo e você consegue ouvi-la lá, tá bom? Porque eu queria abrir agora esse tempinho para a gente conversar. Ficou alguma dúvida? Ficou algum questionamento? Deixa eu ver se eu consigo. Ah, o Bit colocou aqui para vocês, ó, aonde tem um videozinho, ela contando um pouquinho do depoimento. Hoje foi apenas o primeiro dia e eu queria que vocês falassem comigo. Ficou alguma dúvida? Querem falar? Querem abrir o coração de vocês? Eu sei que às vezes a carreira, né, de professor, ela pode parecer difícil, né? Vocês colocaram ali algumas dores de vocês. É, achei que vocês fossem colocar mais, que a maior dor que eu vi na nossa pesquisa foi a financeira, né? E não foi a que vocês trouxeram. Trouxeram mais as questões do reconhecimento, né? Ali do apego aos alunos, mas ficou alguma dúvida? Eu vou deixar esses 2 minutinhos aqui para vocês colocarem para mim se vocês têm algum questionamento, se vocês querem saber alguma informação. No nosso terceiro dia, a gente vai falar sobre marketing e vai abrir a nossa caixa de vendas, mas se você quiser entrar lá na nossa página de venda, já conhecer um pouco mais sobre o curso, quiser se antecipar, né, e fazer esse conhecimento do curso, a gente vai deixar também o link lá no grupo, tá bom? Mas falem comigo. O Bit já colocou o vídeo para vocês, né? Hoje foi assim bem tranquilo para vocês conhecerem a pessoa que está falando com vocês, para vocês conhecerem quem sou eu e como que o método começou a aparecer. E amanhã a gente vai entrar na criação do método mesmo, né? Em que ele consiste, qual a estrutura, como que ele começa a aula, qual é a dinâmica da aula, quais são os movimentos que eu vou ver durante o meu curso, né? Durante o programa do Método Ballet Health, o que ele vai oferecer para o meu aluno. Mas é isso. Nenhuma dúvida? Então, fico aqui com o meu agradecimento por você que ficou aqui, você que esteve aqui com a gente até o final. Amanhã a gente tem um encontro marcado às 19h30 e você não pode perder esse encontro, tá? Se você gostou, se você se identificou, né? Não deixe de compartilhar, ainda dá tempo de uma amiga, ou alguém conhecido, alguém da escola que trabalha com você, e você acha que vai ser válido também para ela, porque vocês vão ver que o Ballet Health possibilita muitas coisas legais que agregam na nossa carreira. Então, não é só o conhecimento, né? Mas principalmente na sua vida, tá? Então, não só pensando no seu aluno, mas também na sua carreira como professor. Vai ficar assim, tá? Não se preocupe, Andréia. A gente vai deixar disponível
Amanhã, todos os dias, hoje, amanhã e quinta, as aulas ficarão gravadas, você vai ter acesso, tá bom? Não se preocupa. Gente, um beijo, boa noite. Fiquem com Deus e espero vocês amanhã.